Então vamos criar um arquivo oculto aqui? Eu vou usar o touch aqui e vou criar o arquivo .oculto. Toda vez que a gente cria um arquivo ou uma pasta com um ponto na frente, a gente está falando que esse arquivo ou pasta é oculto. Se eu der um ls, percebam que o oculto não aparece, ele não é mostrado. Se eu usar o ls-l, ele também não é mostrado, porque é um arquivo oculto. Agora, se eu der um ls-a, olha ele aqui, ó, ponto oculto, porque o "-a" mostra tudo que tem aqui dentro, até mesmo arquivos e pastas ocultos. Fala, Dev, beleza? Bem-vindos e bem-vindas ao Root, uma experiência para você que está no começo da sua jornada, ou seja, na raiz de tudo. Você vai ver o que você precisa para dar os primeiros passos em direção ao seu objetivo de se tornar programador ou programadora. E quem acompanha você por aqui sou eu e o Mike. Toda semana nós estaremos aqui trazendo muito código e muita técnica para você conhecer e experimentar com a gente. Na Rocket City, acolhemos todos que procuram embarcar nessa jornada única do conhecimento. E hoje a gente vai ver comandos básicos de terminal Linux. Então, vem comigo para o terminal. Então eu já estou aqui com o meu terminal aberto e com as minhas anotações abertas. Antes de tudo, já pega a dica, já fica com o seu espaço de anotações aí aberto para você poder anotar todos os comandos que eu vou passar aqui para você, beleza? Porque todos eles são muito importantes e são muito usados no dia a dia de um desenvolvedor. Principalmente se você estiver desenvolvendo no ambiente Linux. O meu terminal aqui, ele pode ser um pouco diferente do seu terminal aí, mas não tem problema nenhum, tá? Todos os comandos eles vão funcionar normalmente. Aqui do lado eu tô com algumas anotações. A primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês aqui são dicas e atalhos. Então, dentro do terminal tem alguns atalhos de teclado que a gente pode dar para poder facilitar a nossa vida. E eu vou mostrando esses atalhos aqui conforme a gente for precisando. Primeiro comando que eu quero mostrar para você é o pwd. Vamos aqui no terminal, vamos digitar pwd e dar Enter. O pwd mostra o caminho da pasta que você está dentro atualmente. Então eu estou aqui dentro da pasta comandos terminal e o comando pwd me mostrou aonde essa pasta está. Então aqui a primeira barra é a raiz do meu sistema operacional, é a raiz do meu Ubuntu, né? Então ele está dentro da pasta Home, dentro da pasta Tasfin. E aí a gente chega aqui em comandos terminal, ok? Bom, a primeira dica e o primeiro atalho que eu vou falar para vocês é o Ctrl L, tá? Quando eu aperto aqui no meu teclado Ctrl L, ele limpa o terminal para mim. Se eu der um scroll para cima, ó, ele continua mostrando todos os comandos que eu já dei nesse terminal aberto. Mas o Ctrl L é como se ele empurrasse todos os comandos para cima, né? Para você ter uma visão mais limpa. Mas não tem problema se você falar assim, putz, qual que era aquele comando que eu acabei de dar? Você pode fazer o seguinte, setinha para cima. Então, setinha para cima ele navega sobre todos os comandos que eu acabei de dar. Então, por exemplo, ó, eu criando a pasta comandos terminal. Então, a setinha para cima e para baixo no terminal, ela serve para navegar nos comandos que já foram dados. Clicar aqui que eu já falei das setinhas. Agora, vamos começar com o próximo aqui, que é o mkdir. O mkdir é para a gente criar uma pasta. Então, eu vou rodar aqui, ó, mkdir, e vou criar uma pasta. Vou chamar de Jaqueline e vou colocar um dir na frente, que é só para a gente entender que é diretório, tá? O mkdir quer dizer make diretório, que é criar diretório em inglês, beleza? Então, vou criar aqui, vou dar Enter. Agora, eu quero ver essa pasta aqui dentro, né? Como é que eu faço para ver o conteúdo de comandos terminal? A gente vai usar o comando ls. Então, o comando ls, ele lista tudo que tem dentro da pasta que a gente está dentro, beleza? Então, ele vai listar aqui, né? Dentro dessa pasta, por enquanto, só existe Jaqueline dir. Então, vamos selecionar aqui, ó, mostrei para vocês o mkdir e o ls. Próximo comando é o touch. O touch é para criar arquivos. Então, vamos dar um touch aqui em um arquivo chamado index.html. Vou dar Enter e vou dar de novo o comando ls para poder listar o que tem dentro aqui dessa pasta. Então, nós temos agora a pasta Jaqueline dir e o arquivo index.html. Jaque, como é que eu sei o que é pasta e o que é arquivo? No seu terminal, as cores podem estar diferentes, né? No meu aqui tá azul, mas
o terminal ele sempre diferencia a cor do que é arquivo e do que é pasta, ok? Para ficar bem fácil aí para você ver o que é um e o que é o outro. Agora eu vou ensinar um truque do touch. Então, se prepara aí para anotar essa dica. Você vai colocar touch, você vai colocar abre e fecha chaves, e aqui dentro das chaves, para a gente poder navegar, né, de um lado para o outro, a gente também usa setinhas. O mouse ele não funciona para isso, tá? O mouse no terminal ele é bem desnecessário, ele não é usado. Então, eu vou aqui com a setinha para dentro das chaves e agora eu vou criar vários arquivos. Como eu criei o index.html, eu vou criar algumas outras coisas, .html também. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a página sobre, né? Sobre.html, por exemplo. Vou criar produtos, o arquivo produtos. Opa, deixa eu arrumar aqui, ó. Produtos. E vou criar o arquivo contato. E todos eles vão ser .html. Então, quando a gente quer criar vários arquivos com a mesma extensão, a gente pode usar esse truquezinho aqui do touch, que é colocar o nome de todos os arquivos dentro de chaves, sem espaço. Então, percebam que aqui, ó, é produtos, vírgula, contato. Não tem espaço nenhum. Se você colocar espaço, ele não vai entender e ele vai dar um erro bem bizarro. Beleza? Agora, sem espaços, no final eu coloquei a extensão, né, .html, fora das chaves, vou dar um Enter, e agora eu vou dar um ls para ele listar o conteúdo que tá aqui, né? Olha só que legal, ele criou contato.html, criou produtos.html e sobre.html. Então esse truquezinho aqui do touch é uma forma fácil da gente criar vários arquivos de uma vez só. Então, o próximo comando é o nano. O nano, na verdade, não é bem um comando. Ele é um editor de texto bem simples. É como se fosse o bloco de notas do Windows. Vou rodar aqui nano e vou rodar o index.html. Percebam uma coisa, se eu digitar apenas i e apertar Tab, a tecla Tab no teclado é a tecla que fica em cima do Caps Lock. Normalmente o desenho dessa tecla é uma seta para cada lado, assim. Uma seta para um lado, uma seta para o outro. Se a gente vir aqui e clicar o Tab no teclado, quer dizer, apertar a tecla Tab, ele vai autocompletar para a gente. Por que ele faz isso? Ele olha dentro do conteúdo da pasta que eu estou atualmente e procura a primeira letra ali que eu digitei, né? Que foi um I. Por exemplo, se eu digitar um S e apertar o Tab, ele vai completar com sobre.html. Por quê? Esse sobre.html é o único arquivo ou pasta aqui dentro que começa com S, beleza? A mesma coisa se eu colocar o C aqui e apertar o Tab. Então, o Tab é uma forma fácil para a gente não ter que digitar o nome da pasta ou o nome do arquivo completo. O Tab, ele ajuda a gente nisso, ok? Então, vamos lá, vamos no contato mesmo, né? Já está aqui. Vou dar um Enter. E agora, isso aqui que a gente está vendo não é mais o terminal que a gente está dando os comandos. Agora, isso aqui é a interface do Nano, beleza? Lembrando que é como se fosse o bloco de notas lá do Windows. E aqui eu posso digitar o conteúdo do arquivo contato.html. Como é um arquivo HTML, eu vou colocar umas tags HTML aqui. Então, eu vou colocar aqui a tag HTML. Terminei de digitar o conteúdo aqui do contato.html e agora eu quero salvar isso aqui. O Nano, ele é bem legal de ser usado porque aqui embaixo ele mostra pra gente os atalhos dele, tá? Esses são os atalhos do próprio Nano. Esses atalhos são diferentes dos atalhos do terminal. Então, com o Nano aberto, eu posso usar qualquer um desses atalhos. Aqui embaixo, esse símbolo aqui, que é essa seta para cima, significa Ctrl. Então, é Ctrl X, Ctrl G, Ctrl O, Ctrl R e assim por diante. Para a gente salvar um conteúdo, a gente vai usar o Ctrl O, que é o Write, tá? O Write é para a gente escrever esse arquivo aqui. Então, eu vou no meu teclado, vou apertar Ctrl O. O nome do arquivo a ser escrito é contato.html. A gente pode, por exemplo, colocar um outro nome aqui, contato.htmly. Isso aqui já vai ser outro arquivo. Então, ele vai criar um outro arquivo com esse conteúdo. E o contato.html vai ficar intacto. Agora, se eu deixar o contato.html, que é o arquivo que a gente está editando mesmo, ele vai gravar o que eu escrevi dentro desse arquivo.
Então eu vou manter o nome correto e vou dar Enter. Pronto, ele já escreveu no arquivo o que a gente colocou aqui. Para a gente sair do Nano e voltar para o terminal, a gente vai dar o Ctrl X aqui, que é o de Exit. Então no teclado eu vou dar Ctrl X e pronto, voltei para o terminal. Vamos seguir aqui, já mostrei para vocês o Nano, agora eu vou mostrar o Cat. O Cat é uma forma fácil da gente ver o conteúdo de um arquivo sem a gente precisar abrir ele no Nano. Então eu vou mostrar aqui o contato.html. Olha só que legal, ele mostra aqui pra gente na linha de comando dentro do próprio terminal o conteúdo de contato. Mas a gente não consegue editar, então se eu apertar aqui setinha para cima, por exemplo, ele vai olhar os comandos que eu dei anteriormente, certo? E não vai navegar nisso aqui, também não tem como eu clicar. Para eu poder alterar esse conteúdo, eu tenho que abrir pelo Nano. Agora, se for um arquivo muito grande, com muitas linhas, talvez não faça sentido a gente usar o Cat, tá? Talvez faça mais sentido a gente abrir no Nano, porque o Cat, ele vai abrir tudo na linha de comando. Se for um arquivo gigantesco, vai ficar bem ruim pra gente olhar aqui. Os próximos comandos são as variações de ls. Como a gente já sabe, vou dar um Ctrl L aqui para poder limpar tudo. Como a gente já sabe, o ls, ele lista o que tá dentro da pasta que eu estou atualmente, certo? O ls-l, ele mostra mais informações do que tá aqui dentro. Deixa eu aumentar o meu terminal para vocês conseguirem ver isso aqui de forma mais fácil. Então, olha só que legal. Eu tenho o arquivo contato, index, produtos e sobre. Aqui ele tá falando quando que esse arquivo ele foi criado. Aqui o tamanho de cada arquivo. O usuário que criou e a permissão de cada arquivo ou pasta. Agora, a gente também tem o comando ls-a. O comando ls-a, ele mostra tudo que tem dentro aqui da pasta comandos terminal, até mesmo aqueles arquivos ou pastas ocultos. Então, vamos criar um arquivo oculto aqui. Eu vou usar o touch aqui e vou criar o arquivo .oculto. Toda vez que a gente cria um arquivo ou uma pasta com um ponto na frente, a gente está falando que esse arquivo ou pasta é oculto, ok? Como eu estou usando o comando touch, ele vai criar um arquivo. Então, eu vou dar Enter. Se eu der um ls, percebam que o oculto não aparece, ele não é mostrado. Se eu usar o ls-l, ele também não é mostrado, porque é um arquivo oculto. Agora, se eu der um ls-a, olha ele aqui, ó, ponto oculto, porque o "-a" mostra tudo que tem aqui dentro, até mesmo arquivos e pastas ocultos. Agora, a gente pode fazer uma combinação, "-la". E ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar todos os arquivos, até mesmo os ocultos, e vai mostrar as informações também. Então, olha só, aqui eu tenho as informações do meu arquivo oculto. Bom, vou dar um Ctrl L aqui novamente, para poder limpar o meu terminal. E agora a gente vai ver o comando cd. Deixa eu diminuir o meu terminal aqui novamente. O comando cd é para a gente navegar entre pastas. Então eu vou dar um cd e o cd ele só serve para a gente entrar em pastas. Então se eu tentar digitar aqui, por exemplo, index, ó, percebam que eu apertei tab, ele foi direto para a única pasta que tem aqui dentro. Se eu tentar digitar index.html, ele não vai funcionar, ele vai falar aqui, index.html não é um diretório, certo? Então vamos dar um cd na única pasta que a gente tem atualmente, que é Jacqueline Dir. E olha só que legal, agora ele saiu da pasta comandos terminal e agora ele está na pasta Jacqueline Dir. Vamos dar o comando pwd para a gente poder observar isso de forma mais fácil. Agora a gente está aqui, nessa pasta. Aqui dentro eu posso dar aqueles mesmos comandos, né? Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui. Vou criar um index.html aqui dentro, só para a gente poder ver o ls funcionando aqui. E agora eu quero sair dessa pasta. Eu quero voltar para comandos terminal. Se a gente observar o pwd, a gente está aqui, certo? E a gente quer voltar para cá. Então, a gente precisa colocar 2 pontinhos no cd. Como assim? cd, 2 pontinhos. 2 pontinhos quer dizer que ele vai voltar uma pasta. Então, se eu dar Enter, olha só, ele voltou para comandos terminal. Se eu der ls aqui, estou em comandos terminal. Vamos voltar para dentro de Jacqueline Dir e vamos criar uma pasta aqui chamada segundo nível. Segundo nível. E vamos entrar na pasta segundo nível. Se eu der um ls aqui, né, não tem ninguém.
Vou dar um Ctrl L para limpar o terminal e vou dar um PWD. Agora, deixa eu aumentar aqui, eu estou nessa pasta e eu quero voltar para cá. Mas eu quero voltar para cá sem passar pela Jacqueline Dir, porque seria fácil, né? Eu poderia, por exemplo, dar 2 pontos, estou em Jacqueline Dir, mais 2 pontos, estou em comandos terminal. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero ir direto para comandos terminal, sem passar por Jacqueline Dir. O que eu vou fazer aqui? Vamos dar um PWD novamente para a gente olhar. Eu vou dar um CD, 2 pontos. 2 pontos significa que eu vou dessa pasta para essa. Se eu quero ir para essa, eu tenho que colocar mais 1 ponto. Agora, se eu dar Enter, ele vai direto para comandos terminal, certo? O primeiro ponto significa a pasta que eu tô. O segundo ponto é a pasta anterior. E o terceiro ponto é essa pasta. Por isso que são 3 pontos. 1, 2, 3. Voltei para cá. Agora, se eu quiser entrar no segundo nível sem passar por Jacqueline Dir, é só eu colocar as barras do jeito que tá aqui. CD, Jacqueline Dir, barra, segundo nível. Se eu der Enter aqui, ele vai direto para segundo nível, sem passar por Jacqueline Dir. Agora, essa regra dos pontinhos aqui, elas servem para todo esse caminho. Vamos supor que eu quero voltar aqui para Home, voltar aqui para Raiz. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que colocar 5 pontinhos. Então, CD, 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar Enter. E olha só que legal, eu estou aqui em Home, certo? Agora, eu quero voltar lá para o segundo nível. CD, Tasfin, comandos terminal, Jacqueline Dir, segundo nível. Vou dar Enter e estou aqui novamente. Então, essa é a mágica do CD. O comando CD é para a gente poder navegar de uma pasta para outra pasta. Vou diminuir aqui o meu terminal novamente. Vou dar um Ctrl L para poder limpar, né, todo o meu terminal. Lembrando, né, que se eu der um scroll aqui para cima, ele volta. Bom, agora vamos conhecer o comando CP. O comando CP é de copiar. Deixa eu voltar aqui para a pasta comandos terminal. Né? Estou aqui na comandos terminal. E agora eu vou dar um CP e eu vou copiar o contato.html. Eu estou usando sempre o tab aqui, né, para ele poder completar. Contato.html. Eu acabei de perceber que eu escrevi HMTL. Isso aqui tá muito errado. Então eu quero copiar o conteúdo de contato.html para contato.html. Então o que eu faço? Eu dou CP, que é o comando copiar, coloco o conteúdo que eu quero copiar e coloco aqui o conteúdo para qual eu quero copiar. Então contato.html. Dei Enter, vou dar um ls, olha só que legal, agora ele tem os 2 arquivos, o escrito errado e o escrito certo. Se eu der um cat aqui no contato.html, olha só, o conteúdo é o mesmo. Se eu der um cat no contato.hmtl, o conteúdo é o mesmo, e são 2 arquivos diferentes. Vou dar um Ctrl L para limpar aqui, vou dar um ls de novo. Agora, o que eu quero fazer é copiar o Jacqueline Dir e criar uma outra pasta com o mesmo conteúdo. Se eu for lá dentro de Jacqueline Dir, eu tenho aqui dentro um index.html e uma pasta chamada segundo nível. Eu quero copiar tudo isso para uma outra pasta com outro nome. Vamos voltar aqui. Vou dar um Ctrl L de novo. Vou dar um ls para a gente observar, né, o que tem aqui. Então, eu vou dar um cp, Jacqueline Dir. E aqui na frente eu vou colocar o nome da nova pasta. Então, eu vou colocar cópia Jacqueline Dir. Vou dar Enter e ele vai dar um erro aqui pra gente. Ele vai falar o quê? Que o que a gente está tentando fazer é de diretório e ele não consegue copiar o diretório. Só que, na verdade, a gente consegue fazer isso com um simples detalhe, colocando "-r". Então, eu vou apertar para cima agora, setinha para cima. É o mesmo comando. E agora eu quero ir lá para o início da minha linha. Ao invés de eu ir na setinha aqui até lá o início, tem um atalho para poder facilitar a vida da gente. Então, deixa eu subir aqui. O comando Ctrl A, ele leva o cursor para o início do comando. Então, aqui eu vou dar Ctrl A e olha só para onde o cursor foi, lá para o início. Aqui na frente do CP, eu vou digitar "-r".
E agora ele vai conseguir fazer porque eu estou falando que é um diretório. Se eu der um ls, olha só que legal, eu tenho Jaqueline Dir e o cópia Jaqueline Dir. Vamos entrar aqui no cópia Jaqueline Dir e vamos dar um ls. Ele continua com o mesmo conteúdo. Vou limpar o terminal, vou voltar aqui para outra pasta, vou limpar de novo. Agora, eu já mostrei o tab aqui também, né? Agora vamos conhecer o move. O move segue a mesma ideia do CP, só que ao invés de ele criar uma cópia, né, ele vai mover e essa anterior vai deixar de existir. Como assim? Vamos olhar aqui o que a gente tem. A gente tem o Jaqueline Dir e a gente tem alguns arquivos aqui, né? A gente tem duas pastas, na verdade. Vamos copiar agora, mover, na verdade, conteúdo HTML para um arquivo com outro nome. Então eu vou colocar move e vou mover contato.html, eu vou mover isso aqui. Vou mover para faleconosco.html. Essa aqui é uma forma também da gente renomear arquivos, né? Por exemplo, ao invés de eu criar uma cópia do contato da forma que eu fiz aqui e depois ter que apagar esse outro arquivo, a gente poderia simplesmente ter dado um move. Então eu vou dar um enter aqui, ó. Vou dar um ls. O contato.html deixou de existir e agora ele faz parte do faleconosco.html. Se a gente der um cat nesse arquivo, o conteúdo é o mesmo. Agora, vou dar um Ctrl L. A gente pode também mover para dentro de pastas. Então, vamos supor que agora eu quero mover o contato.html para dentro de Jaqueline Dir. Eu vou dar um move contato.html e aqui na frente eu vou colocar o nosso diretório. Vou dar um enter. Olha só, o contato.html deixou de existir. Se a gente for lá dentro de Jaqueline Dir, olha o contato.html aqui. Vamos corrigir o nome desse contato aqui de uma forma mais fácil que a gente não tem que copiar o arquivo. Vamos dar um move contato aqui, contato.html. Então, vou dar um ls, olha lá, agora ele tá arrumado. E o conteúdo dele permanece o mesmo, beleza? Bom, esse foi o comando move. Agora a gente tem um comando bem legal que é o file. O comando file, ele mostra pra gente informações do arquivo. Então, eu vou dar um file no nosso contato. Olha só que legal, ele acabou de falar aqui pra gente o nome do contato, ele falou que ele é um arquivo HTML e aqui ele tá falando que ele é um texto ASCII, né? Um outro comando que é muito parecido e traz algumas informações bem legais também é o stat. Então eu posso dar stat contato HTML. Deixa eu aumentar aqui o terminal, né? E olha só que legal. Ele fala pra gente qual é o nome do arquivo, o tamanho do arquivo. Ele fala pra gente quando que ele foi acessado pela última vez, quando que ele foi modificado, quando que ele foi alterado. Ele fala aqui também qual que é a permissão do arquivo, né? Que é uma informação que a gente também tem lá no ls-l. Só que vamos supor que a gente tem muitos arquivos nessa pasta Jaqueline Dir. E a gente quer ver apenas a permissão do contato.html. O stat é uma forma mais fácil da gente conseguir fazer isso, beleza? Deixa eu voltar aqui. A gente já viu mais dois comandos. Agora vamos ver o comando rm. Eu vou dar um Ctrl L para limpar aqui. Vamos voltar aqui uma pasta, né? Vamos voltar aqui para o comando terminal. Vou limpar aqui. Agora é o seguinte. Eu tenho a pasta Jaqueline Dir e tenho a pasta cópia Jaqueline Dir. Eu não quero mais que a pasta cópia Jaqueline Dir exista. Eu quero apagar essa pasta aqui. A gente vai usar o comando rm. Então, rm cópia Jaqueline Dir. Ele deu um erro aqui, porque o comando rm, ele serve apenas para arquivos. Para a gente conseguir apagar diretórios, a gente precisa usar o "-r", certo? Muito parecido com o cp. Então, vamos lá. Eu vou dar um rm "-r", e agora eu vou colocar o diretório que eu quero apagar. Então, cópia Jaqueline Dir. Se eu der um ls aqui, foi apagado. Agora, eu quero apagar produtos e quero apagar o sobre. São duas pastas que eu não vou usar. Então, eu posso usar apenas o rm sem o r. Então, sobre HTML, se eu der um enter, já deixou de existir. E vou dar um rm em produtos. Se eu der um ls aqui, já deixou de existir também. Bom,
Agora, esses outros 3 comandos são 3 comandos bem legais para a gente poder usar no Ubuntu ou no Debian, que é o sudo apt install, para a gente poder instalar programas que estejam no repositório oficial do Ubuntu Debian, como por exemplo o Git. O Git é um programa, né, para versionar arquivos, que é muito usado por desenvolvedores, e esse programa ele está no repositório do Ubuntu Debian. Todo programa que está nesse repositório Ubuntu Debian, a gente consegue instalar no nosso computador, simplesmente rodando o comando apt install. E a gente precisa do sudo, porque a gente precisa de permissão root, né, permissão de administrador, para a gente poder rodar esse comando. Então, vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha aqui do meu Ubuntu. E olha só que legal, ele já instalou o Git para mim. Bom, o próximo aqui é o apt update. Se você está mexendo aí em Ubuntu ou Debian, é muito legal você periodicamente der um sudo apt update. Ele vai baixar as atualizações e informações de todos os pacotes de programas que você tem instalado no seu computador e vai atualizar esses pacotes. E o outro é o sudo apt upgrade, que ele faz a atualização de todos os pacotes disponíveis. Então, por exemplo, ele encontrou aqui, né, tem 77 pacotes para fazer o upgrade. Esses 77 pacotes, boa parte eu baixei quando eu dei o update, e ele tá perguntando aqui, você quer continuar? Eu vou colocar aqui sim, vou colocar um Y aqui de yes, e ele vai instalar para mim todas as atualizações disponíveis para o meu sistema. Demorou um pouquinho, mas terminou. Já fazia bastante tempo que eu não atualizava, então já achei legal mostrar aí para vocês. Espero que você tenha gostado muito de todas as dicas e de todos os comandos até aqui. Eu fico por aqui e até a próxima!